Duas questões sobre a lei Magnitsky, que está aí na ordem do dia. A primeira questão, bastante interessante. Para que haja a sanção a alguém que é estrangeiro, no caso dos Estados Unidos, né, então de fora dos Estados Unidos, é necessária uma investigação. Uma investigação feita pelo Departamento de Estado ou Departamento de Justiça. Por que eu estou dizendo que isso é importante, que a gente tem que pensar nisso? Porque, num primeiro momento, você pode imaginar assim, olha, os Estados Unidos estão com picuinha em relação ao Brasil, essas questões aí, é o Donald Trump. Preste atenção, não é bem assim que as coisas funcionam. O que eu estou dizendo quando há uma investigação? Quando há uma investigação do Departamento de Estado, ou do Departamento do Tesouro, ou do Departamento de Justiça, essa investigação ela vai coletar provas. É isso que você tem que pensar. Ninguém vai ser sancionado sem que os Estados Unidos, eu não estou falando China, não estou falando Cuba, não estou falando Rússia, eu estou falando, ninguém vai ser sancionado sem que os Estados Unidos tenham provas de que aquele indivíduo está cometendo algum tipo de ilícito. Em que direção? Na direção de graves violações aos direitos humanos ou na questão de corrupção. No nosso caso aqui no Brasil, são graves violações aos direitos humanos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, os americanos eles têm provas de que há graves violações a direitos humanos no Brasil. Senão nós não estaríamos nem falando nessa lei Magnitsky. Não é porque o Trump, o Bolsonaro, alguma coisa que você pode... Claro, sim, não tenha dúvida que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo está lá, exatamente levando isso, levando ao conhecimento das autoridades provas. Mas o fato interessante que você tem que saber é o seguinte, é que tem que haver provas. E provas, por exemplo, aí, hoje é 25 de julho de 2025, né? Então está na ordem do dia essa questão da lei Magnitsky. E ontem teve o depoimento do Felipe Martins. E ele, Felipe Martins, é um daqueles que estão lá, nesse rol de provas elencadas que vão lá, para que você possa analisar a situação. Por quê? Porque a prisão dele, o fato de ter sido preso sem que tivesse viajado para os Estados Unidos, inclusive, com possível fraude à imigração americana, isso tudo é o cabedal de informações que os Estados Unidos têm e que já estão ali totalmente coligidos para que você possa, aí sim, passar a sancionar o país. O país não, né? Porque nesse caso aí é o CPF, é a pessoa em especial. Então essa é uma questão interessante para você entender. Porque quando os Estados Unidos fazem isso, preste atenção na gravidade dessa situação. Não estou querendo falar da pessoa em especial, do CPF, se é que você me entende. Isso aí você já está ouvindo, já tem bastante gente falando sobre isso. Eu quero falar sobre a gravidade em relação ao Brasil. Por quê? Porque quando uma democracia como é a americana está dizendo, escuta aqui, olha, um membro dessa Suprema Corte aí, ele age dessa forma, e nós temos provas das ações dele no que diz respeito a vilipendiar os direitos fundamentais, os direitos humanos, que é algo que é a base da nossa Constituição, a base daquilo que são os tratados internacionais. Então, essa é uma situação muito grave. Por quê? Porque aponta uma luz, você vai ver, quando vier essa sanção, vai um holofote em cima do Brasil. Porque estão dizendo aí, olha, nunca foi sancionado um país democrático. Bom, se o Brasil está nessa situação, é porque democracia, meus caros colegas aí, pessoal de redações, né, que andam dizendo, como assim sancionar o Brasil, uma democracia? Se há essa sanção, é porque não é uma democracia. Porque o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, está fazendo algo que simplesmente, aos olhos internacionais e com provas elencadas, são graves violações aos direitos humanos. Então é isso que eu tenho para dizer para você, que é muito grave, porque o Brasil vai ficar assim no holofote mundial. O Brasil, aí a segunda questão que eu estava colocando para você, que são duas coisas, né, a respeito dessa lei. A segunda é exatamente ela, que é o seguinte, quem são aqueles que já foram sancionados por essa lei Magnitsky americana? E aí você vai ter pessoas na China, pessoas na Venezuela, pessoas na Birmânia e agora no Brasil. Que decepção! Aquele país que está
Foi sim um país que sempre prezou por questões democráticas, questões de direitos humanos, uma Constituição que muita gente diz assim, nossa, uma Constituição, Ulisses Guimarães dizia que é a Constituição cidadã, e realmente é uma Constituição muito interessante no que diz respeito a essas proteções. Mas aquele que é o guardião da Constituição está, nos últimos tempos, numa direção, e essa direção é exatamente contrária àquilo que diz o texto constitucional. Então, isso é muito grave. Então, hoje, essa ideia é exatamente trazer para você o que vai representar para o Brasil, no que diz respeito a se houver essa sanção na Lei Magnitsky. Você já sabe, já viu por aí, né, o que acontece com o sancionado e etc, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas chamo a atenção para isso. Então, o Brasil, se quiser mudar de direção, vai ter que começar a pensar muito naquilo que, onde nós estamos, em que situação que nós estamos. Então, nós temos que refletir. Essa reflexão é sua, é minha. Nós não podemos continuar nessa linha. Por quê? Porque uma sanção dessa, em nível internacional, é como se fosse um cartão vermelho. É algo assim, a mim, extremamente, me deixa bastante constrangido, que é o que eu acho que tem que acontecer com todos os brasileiros. Sem ficar falando, porque é Donald Trump, quem ele é, e etc. Não, não, não. São os Estados Unidos que têm investigação, Departamento de Estado, e aí sim, a fiscalização pelo Congresso americano, tá? É uma série de coisas. Tem a proposta de sanção, a investigação, que é toda essa, coligir essas provas, depois a decisão, que é do secretário de Estado, ou do secretário de Tesouro, no caso de corrupção, né? A autorização formal, que é do presidente americano, a implementação, que é no âmbito de uma organização americana, e a fiscalização pelo Congresso. É algo muito sério. Muito bem. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, então dê o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado.